Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, tá começando mais um Love the Problem. Hoje o episódio tá muito especial, como sempre. Mas temos convidados lindos, maravilhosos. Qual é o tema do nosso episódio? Ainda não sei, mas a gente sabe mais ou menos o que vai falar. E vou chamar primeiro meus convidados lindos, maravilhosos. E pra quem não tava no planeta Terra, Mariana Zapparoli, quem é você? Olá! Obrigada pelo convite mais uma vez. A gente já fez esse conjunto da obra aqui, não já? Já fiz spoiler. Mas o outro convidado com a Morata, talvez não fosse a Morata, mas já estive com este convidado especialíssimo, que eu não vou falar o nome. Sempre que eu não falei nome, eu falei siglas, então tá valendo. Em outro episódio do Love the Problem. É um prazer, sou a Mari Zappa, ou só Zappa, trabalho na Bain Company como especialista de agilidade e tô nessa jornada aí, outros e outras guerreiras há algum tempo, um pouco mais de 10 anos. Tem gente que tá há mais tempo que eu nesse tema aí na estrada, mas estou no mercado há mais de 20, trabalhando bastante com tecnologia e depois com modelos de gestão organizacional. Obrigada, alegria estar aqui novamente. Vou chamar meu outro convidado aqui, meu ídolo, querido, meu amigo, já posso chamar de amigo, porque todo dia eu pentelho esse homem. Pensa no homem que não me aguenta mais. CFC, pra quem não tava no planeta Terra, quem é o CFC? Fala galera, beleza? CFC é Carlos Felipe Cardoso. Por acaso, hoje tá bem em casa, né? Estamos em casa aqui, tipo, área tranquila. Estamos todo mundo aqui já. Tem pelo menos uns 5 anos aí que eu já trabalho com a Mari. Tem mais de 5 se bobear, né? A gente já trabalha de alguma forma junto? Tem mais. Desde 2016. 16? Olha aí, ó. Então pronto, tá fácil. E eu falando em 5 anos. Que idiota que eu fui. Estamos em 23. Deixa pra lá, não vamos falar mais de idade, de ano, de quanto tempo, porque... Mas é prazerzaço estar aqui. Acho que o tema é... A gente não sabe muito bem qual é o título, né, ideia? Você já falou aí, fez spoiler, mas estamos na batalha aí pra transformar há um tempo. Que tipo de transformação? Não sei. Tem empresas com sabores diferentes e nomes de nomenclaturas diferentes, mas acho que dá pano pra manga aí. O conversa de hoje. Muito obrigado pelo convite, Ideia. Eu que tô feliz de vocês terem aceitado de poder gravar isso aqui. Pra mim é uma honra. Confesso que tô até nervoso, né? São meus ídolos aqui na minha frente. Eu tô pensando aqui como que a gente começa. A gente quer falar de transformação, né? A gente tava falando disso nos bastidores. Por que dá certo, por que dá errado, o que a gente vê de padrões. Então, pra gente tentar dar uma organizada nesse papo, vou começar com a pergunta padrão, né? Que é, que problema a transformação resolve, né? Que tipo de transformação a gente tá falando? Estamos falando de transformação digital, vamos só contextualizar. E por que fazer? Que problema isso resolve? Aí, CFC, começa aí. Chuta essa bola, tira essa bola do meio de campo. Tem uma coisa engraçada, assim, né? Quando a gente fala de transformação digital, tem elementos que se repetem. Aí Mari vai me corrigindo aí se eu estiver falando besteira. Mas tem elementos que se repetem. As pessoas estão falando de exponencialidade, estão falando de ferramentas digitais. Aí vem uma empresa ou outra, né? Uma pessoa ou outra que está falando sobre transformação digital. Falamos de ferramenta. Aí vem, né? Salesforce-like, CRM e coisas do tipo. Troca de uma tecnologia. Então são padrões que se repetem. Mas o termo transformação digital, tem gente até que já está com urticária de ouvir o termo. Porque virou um guarda-chuva tão louco, tão esquizofrênico, tão esquisito, que cada empresa puxa para um lado, conceitos diferentes e tudo mais, que normalmente uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para botar a bola no chão é fazer a célebre pergunta, né? Já quiseram me matar por essa pergunta. Mais de um grupo executivo assim já quis me matar por essa pergunta. Tá bom, o que significa para vocês essa porcaria dessa sigla? Se você quiser chamar de transformação bananinha ao invés de transformação digital, eu tô topando. Mas o que significa para vocês? Qual o problema que vocês querem resolver com isso? E aí voltou uma resposta talvez não tão clara. Então, acho que tentando botar a bola no chão, existem coisas que estão ligadas. Um jeito novo de trabalhar, a agilidade está super envolvida aqui. A exponencialidade, certo? Uso de dados, exponencialidade, você conseguir fazer, de fato, através de plataformas digitais, coisas que se tornam mais exponenciais, processos ou práticas. Mas o que de fato significa para você na empresa e que problemas quer resolver, essa tem sido a resposta mais difícil, por incrível que pareça, quando a gente esbarra com isso. Acontece contigo também, Mari? Vai nesse caminho? É diferente? Como é que é? Não, com certeza. Acho que o primeiro ponto que você trouxe é um pouco da ressaca, podemos dizer assim, né? Da expressão transformação ágil, transformação digital. Acho que tem um cansaço mesmo do uso dessa ambição.
E a gente vai explorar depois, talvez aqui algumas causas raízes para isso, né? O que fez essa coisa ficar tão desgastada e que hoje vem até resbalando nos papéis ditos da agilidade em escala, né? Então tá toda essa movimentação de LinkedIn sobre papéis morrendo, papéis surgindo, a nova onda daquele papel e o novo e tudo isso que a gente já viu em outras ondas se repetem e tudo bem, acho que faz parte. Mas de fato, acho que ficou uma coisa difícil de definir. Ao mesmo tempo que muita gente tentou tratar como uma coisa completamente previsível, planejável, com data para acabar, e também eu acho que não é por aí. Do outro lado, a gente vê muitos extremos sobre tudo é isso, tudo é da transformação. E muitos nomes, muitos papéis, muitas funções, muito inchaço, muito tudo. Mas às vezes também a gente vê dentro desse tudo que falta básico do tipo comunicação. O famoso change management, né? Como é que você faz uma gestão de uma mudança que não é nada de novo, né? Isso aqui está nas bibliografias de gestão, não é de hoje. Então eu acho que esse guarda-chuva ele ficou muito difuso mesmo, né? Se enfiou um monte de palavras, expressões, métodos ali embaixo, talvez de maneira pouco articulada, e se misturou a coisas que vinham com o discurso de método, de práticas de time, para mecanismos de gestão um pouco mais abrangentes, né? Por outro lado, eu sempre gosto de fazer uso dos aprendizados que me cercam, ou seja, tem um monte de coisa embaixo desse guarda-chuva. Acho super louvável estudá-las e usar a parte delas que me parece útil quando me parecer aplicável. Então tem um lado dessa moeda também que eu não acho ruim, que tem muita coisa pra gente estudar, tem muito conhecimento pra gente trocar, muita interação de aprendizado pra fazer. Eu acho que o grande vacilo é quando a gente entende que costurar isso é aquela receita que resolve todos os problemas. É que é aí que o caldo entorna. Sabe um ponto que, conforme você foi falando, me veio à mente? O assunto transformação é sobre pegar problemas, certo? É sobre resolver, e transformação digital não é muito diferente. Só que como você cria um fórum, muitas vezes, de discussão para isso vira um grande adotador, né? Ele puxa para si todos os outros conflitos que estavam velados embaixo do tapete, etc. E eu já vi essa situação também acontecer muito. Transformação digital virar um grande guarda-chuva para toda outra sorte de problemas que a gente quer resolver junto. E aí deixa eu pegar carona, porque já que tem um fórum que já está discutindo, que já está com acesso ao nível executivo, que já está conseguindo dar cadência, essa é uma coisa bem importante, na evolução, né? Porque no final das contas é um fórum sobre a evolução da empresa. E aí pega-se a carona, né? Já que ali tá resolvendo, vamos pôr ali. Já que? Exato, a famosa princesa Jaque, já que foi, vamos lá e bora. É uma desgraça isso, porque você começa a gerar um monte de ruído, né? Um monte de distração, muitas vezes, inclusive, do foco original. Eu muitas vezes não tem problema você ter uma plataforma, por exemplo, tecnológica defasada. Eu e Mari trabalhamos num case do Pag, ficou público, que, tinha que uma migração de monolito. Mas tem um porquê de negócio por trás, um monte de coisa que a gente estava conectando. Poderíamos puxar mais coisas além desse assunto e do crescimento da empresa? Sempre podemos, mas a gente tem que escolher. Cada escolha é uma renúncia, né? Então, acho que esse é interessante também. É impressionante como boa parte das empresas, ela parece que tem, de fato, anticorpos para criar mecanismos onde o conflito saudável apareça. E aí em vários cases que participei, eu vi que a transformação digital acabou virando esse guarda-chuva por causa disso. Eu também pegou temos um lugar para processar agora tensões e problemas. Então, joga lá, que lá vai resolver, se Deus quiser. E acho que transformação também é uma palavra que a gente deixou um pouco complicada. E talvez, se a gente fosse esperar na natureza, até tem transformações muito complicadas, né? Famosas transformações do inseto em borboleta e tal. Então tem coisas que o estado futuro é muito diferente do estado inicial. E você tem um processo complexo acontecendo no intervalo de tempo para transformar um animal em outro animal, praticamente. Mas a gente também poderia simplificar isso, né? Porque transformar é mudar, é você ter um estado futuro diferente do estado presente, que pode ser uma coisa tão disruptiva quanto o exemplo que eu dei anteriormente, mas às vezes pode se aproximar do nosso famoso incremental e iterativo. Então, o tamanho da mudança que eu quero gerar, eu estou simplificando também, né? Porque isso é sempre coletivo, mas que se quer gerar num ambiente, dado o intervalo de tempo, ele também vai guardar complexidades distintas. E, portanto, pontos de indução majoritários distintos. E aí que fica tão difícil achar o famoso critério de sucesso exato da tal da transformação, né? Como é que a gente olha para aquilo, para esse lugar em WIP, em transformação? Quando é que esse estado futuro desejado é alcançado para eu achar que cheguei lá?
E como é que eu percebo se esse caminho é bom? É difícil, é que a gente empacota nos nossos moldes mentais. Então, peraí, eu não sei falar de transformação não, mas eu sei gerir programas ou projetos. Então, vamos lá. Projetos, porque o que eu sei fazer é o que eu, organização, sei gerir. Eu consigo digerir esta conversa do programa de transformação. Eu não consigo digerir uma coisa que eu não sei exatamente como acompanhar, nem quanto acaba, portanto, nem sei quanto dinheiro vai gastar aquilo. Eu não sei se você já respondeu a minha próxima pergunta, que era um pouco disso. Vocês responderam, acho que 2 perguntas que eu tinha aqui. Uma era, qual é o meu critério de sucesso para essa transformação? Como eu sei que eu tô mandando bem? E eu não sei, acho que com a sua resposta eu fiquei um pouco na dúvida se dá para responder isso. Como que eu acompanho se eu tô tendo sucesso nessa transformação ou não? Posso pegar um gancho aqui, Mari, rapidinho? Porque tem um ponto aqui, é que você tem problemas diferentes dentro de um contexto transformacional. Se a gente não for muito coerente ou muito atento, mas talvez seja uma palavra melhor, a se fatiar bem, a separar bem esses problemas, de misturar, bater tudo no liquidificador, ferrou. Porque, por exemplo, em toda transformação vai ter algum nível de mudança de cultura, certo? Maior ou menor, mas tem. Cara, cultura não é um negócio que você estala o dedo e em 6 meses você entregou uma nova cultura. Isso não existe. Você, não se instala aí a versão 2.0 de cultura na cabeça de alguém. Não rola. Então, se você não tiver muita clareza de que eu tinha um problema de eficiência operacional no setor X e a gente está digitalizando processos, ou jogou fora um formato de trabalho e tem um way of working todo diferente, etc., ferrou. Porque vai acabar aqui? Não, vai continuar tendo outros problemas e outras coisas. Tem um modo evolução que você precisa ligar. O que pra mim é um grande problema é que transformação vende. Cria storytelling bonito. Faz o... você consegue embalar em grandes programas de change management a transformação. Só que aí quando as pessoas percebem de que não tem fim, porque se é o modo evolutivo eu deveria continuar e tem outros problemas que um puxa o outro que você resolve, e agora, como é que faz? Que não, mas peraí, eu não aguento mais ouvir falar de evolução, de que... Eu já vi esse feedback mais de uma vez. Você tá sempre puxando o próximo degrau de melhoria. Cacete, isso dói. Então a hora que a gente só quer dizer que tá bom, ficar no quentinho aqui. É isso, né? Ferrou. Porque, a pessoa quer que termine a transformação para dizer que fez, que entregou aquela transformação e de que agora a empresa não tem mais problema agora, então, daqui para frente. Acabou. Então, acho que o critério de sucesso ele tem que andar muito próximo das fatias. O todo dessa transformação, ela vai ter que ser a composição das partes e das brigas que a gente escolheu brigar. Faz sentido, Mari? Total. Eu lembro no PAG, né, como a gente decidiu endereçar essa visão, né? Não tinha ali um discurso de transformação, nem ágil, nem digital, nem nada. Tinha um discurso de precisamos crescer essa empresa da maneira adequada para a ambição que a gente tem, de tamanho, sustentabilidade, abertura de capital e assim por diante. Mas se você olhar os movimentos que a gente fez internamente, são os típicos movimentos do que a gente chama usualmente de transformação ágil, digital, whatever. A gente refez o design organizacional, a gente criou instrumentos de governança, a gente mexeu na estrutura das equipes, a gente trabalhou a parte de pessoas, trilha de carreira, liderança e etc. Então, os elementos do modelo operacional foram os mesmos que a gente trabalhou lá. E ali, a gente exercitou muito essa visão de critério de sucesso e do que era o problema que a gente queria resolver. A primeira coisa era, o critério de sucesso é este problema resolvido. E vamos discutir como é que a gente vai chegar a essa conclusão. Em alguns momentos mais quantitativos e outros mais qualitativos. Mas vamos entender como é que eu olho para esse problema e percebo que ele deixou de ser o meu top 1 da lista. Porque, de alguma forma, eu trabalhei a melhoria dele, não só porque alguma coisa estourou e passou na frente, né? Então, esse transitar de backlog de melhoria que o CFC falou é o que a gente fazia lá. E o critério de sucesso eu não estou 1-2 anos na frente resolvendo os mesmos problemas que eu tinha atrás. Eu estou resolvendo outros problemas. E tá tudo bem, porque quer dizer que aqueles eu fui capaz de mitigar o suficiente, ou eventualmente até de resolver. Mas não são mais as minhas principais dores na evolução da minha organização. Então, essa é uma maneira de encarar um critério de sucesso. E é por isso que quando a gente, como consultores aqui, todos somos desse tipo de assunto, a gente acaba trabalhando com algum escopo definido, sei lá, algum critério para saber quanto tempo você fica, quanto aquilo vai custar e como é que a gente vai chegar à conclusão que esse trabalho foi bem feito. Nos força a fazer essa discussão. Não dá para chegar a contratar aqui a BEM ou a K21 e falar, é para fazer uma transformação. Tá. E aí? Por quanto tempo? Com quantas pessoas? Com qual ambição? A gente vai fazer perguntas de aprofundamento. Quais são os problemas da vez? Como é que vocês estão funcionando? Para abrir esse backlog daqueles problemas que vão nos orientar a ações e que nos habilitam a olhar para trás e falar, opa, aquilo ali a gente ajudou a resolver. Então, a gente tem que fazer esse exercício como pessoas consultoras. Não tem jeito. Perfeito. E as organizações, às vezes, se perdem em fazer esse tipo de exercício. E pior, às vezes empurram essa responsabilidade para alguma consultoria
E aí, sei lá, eu vou falar pela que eu trabalho, e você sempre fala, eu não vou falar pelos outros que eu não estou lá. Vamos falar só de K21 e bem aqui, tá tranquilo. Que é o que parece também, de alguma forma, ecoar essa voz do me contrata que eu transformo. Que não é um pitch que a gente tem. Assim, me contrata que eu te ajudo na transformação resolvendo esses problemas aqui. E te direcionando em como resolver os demais. Mas não tem como, né? Porque se a melhoria contínua, que é um dos princípios das organizações dinâmicas, adaptáveis e evolutivas, evolução, melhoria contínua, então de fato não acaba. E tá tudo bem. Tem uma perspectiva aqui de sucesso, Mari, que acho que é pra pegar aqui, pelo menos assim, dos padrões, e eu sei que vocês usam coisa parecida também na BEM, que é assim, tá, vamos definir critério de sucesso? Critério de sucesso não era, vou usar o exemplo do PAG pra gente não ficar esticando exemplos novos aqui, não é trocar o monolito o critério de sucesso. É o que trocar o monolito habilita do ponto de vista de negócio. Então eu lembro dessa discussão, por exemplo, que a gente fazia junto, e em vários clientes a gente tem que chegar trazendo essa pergunta. Porque já chega algum nível de estratégia de transformação, já sempre existe, né, na cabeça das pessoas. E muitas vezes ela é sobre trocar um monolito, ela é sobre instalar uma ferramenta, ela é sobre botar times ágeis para rodar, ela é sobre alguma coisa desse tipo. E aí é comum, e aqui acho que é um padrão bom para a gente não cair numa armadilha. O critério de sucesso ele precisa estar de alguma forma ancorado a negócio. Pensar a transformação de uma maneira mais multidimensional, né? A gente trabalha muito assim. E, cara, tem uma primeira dimensão que é a dimensão de negócio. E vamos botar ela para guiar tem algum capability de negócio, tem alguma coisa que eu tô querendo gerar, tem algum tipo de frustração que eu já tô gerando no mercado, sei lá. Coisa boa ou ruim, mas tem alguma coisa ali de negócio que a gente tá olhando. Vamos olhar para ela e dela derivar o resto? É nela que tá o critério de sucesso, é nela que deveria morar. Não na entrega de alguma coisa das outras dimensões que a gente vai ter que mexer, né? Então, como eu sei que a gente tem esse padrão que funciona muito igual pra gente, né? Esse modus operandi nosso de trabalhar, isso é uma coisa que, assim, nossa, quando eu consigo ter uma boa discussão desse tipo, como pessoa consultora ali, provocando junto com um time de líderes, a gente consegue extrair isso, porra, já facilita demais os critérios de sucesso, né? Me conectou muito com o papo que a gente teve no passado, CFC, se você conseguir abrir pra gente, pra falar das ditaduras, né? Abrir um pouquinho do que são essas ditaduras e acho que conecta com a frase da Mari de, às vezes as empresas se perdem. E quais são os padrões que a gente vê e onde elas se perdem? Acho que a gente podia explorar um pouquinho mais aqui. Pô, até o termo ditadura, né? A gente criou na época para dar o choque mesmo, assim. Nenhuma ditadura é boa, certo? Ela vai sempre gerar algum tipo de repressão ou de coerção que não é saudável. E aí, essa coisa de multidimensional, olhar a transformação de maneira multidimensional, eu falei aqui da dimensão de negócio. A gente na K21 fala muito de 4 dimensões, 4 domínios há muito tempo, né? Negócio, cultural, organizacional e técnico. E aí a brincadeira com as ditaduras, a analogia com as ditaduras, foi porque uma ditadura de negócio nunca migraria um monolito, certo? Por quê? Porque, cara, soca, bota aí e vamos fazer, o importante é você estar entregando. Tá amarrado lá com o barbante podre no sistema, soca a bota, vambora. Tô cagando pra pessoas, cultura, tá todo mundo como recurso, chicotada, aquelas coisas assim, bem estereótipo de muitas empresas que a gente, há 10, 15 anos atrás, a gente diagnosticava como esse tipo de cultura, certo? Mas assim como, tipo, no digital e o crescente mundo digital aí, empresas que já nasceram com tecnologia como parte do seu core, a gente começou a ver recorrentemente ditaduras do técnico, em que a troca do monolito é mais importante do que o negócio. Cansei de ouvir em clientes nossos que, esse pessoal de negócio aí é tudo burocrata. O importante é a gente é que faz aqui o negócio acontecer, porque somos uma asterisco tech, certo? Fintech, retail tech, ou o que quer que seja. Não faz muito sentido, certo? Então, essas dimensões, a brincadeira com as ditaduras é que é muito comum quando a gente chega, não sei, Mari, se você concorda, mas assim, a gente já consegue dar uma farejada de, tá má pra um lado, é normal, né? Tem mais uma perninha dessas dimensões desenvolvida e puxando pra meio que como se só ela tivesse razão. Falta aquela análise do todo e alinhar que, opa, pera, esse é o problema de negócio, deixa eu começar por aqui. Mas se eu não consertar tal monolito, se eu não trabalhar um modelo organizacional diferente aqui, se eu não começar a corrigir alguns aspectos dessa cultura tóxica aqui de assédio, cara, não sustenta, não vou ter, de fato, uma coisa que me gere a tal exponencialidade desejada, né, que vem um ideal. Cara, eu falei lá no Agile Brasil no passado, né, de fractal, das coisas de repetição de padrão, né, e eu acho que quando a gente fala de modelo organizacional, não é muito diferente
na visão sistêmica do que quando a gente fala de métodos no nível time. O que eu quero dizer com isso? A gente fala, putz, tem as proposições lá, sei lá, pega um Scrum, a Daily, a Retro, blá, blá. Então tem uma cadência que exige uma disciplina, que existe algum grau de facilitação, um entendimento mínimo do que é o que não é aquelas cerimônias propostas ali. Mas no fim do dia, são métodos comprovados e testados, exaustivamente testados desde a década de 90, para indução de comportamento. Você fica ali na Daily, né? Putz, fazer uso da transparência, comunicação assertiva, sobre impedimento, não é uma reunião de problem solve. Então você vai treinando comportamentos através do método, e aí tem um playbookzinho, um método, né? Mas pegar o Scrum Guide, pelo amor de Deus, não tem 20 páginas, então não dá pra falar que é um playbook. É um guia, mas que ajuda a explicar o que é cada uma daqueles eventos propostos e papéis propostos, que no fim do dia são indutores de comportamentos. Então, eu preciso de um ambiente de mais transparência e melhor comunicação. Legal, como é que faz? X. Então tá aqui, você pode tentar usar um Scrum. Eu preciso da outra área e sempre o trabalho fica parado lá, não sei o que tem lá. Então, tem um playbookzinho aqui, você pode tentar usar o Scrum. No fim, é isso, né? Você traz uma receitinha ali, uma coisa que foi testada, para um como de um novo jeito de operar, que muda os comportamentos. A mesma coisa eu vejo no modelo operacional. Se a gente revisita o como, e aí vai aparecer esses processos de governança, de incentivos, né? O bônus, a meta, se usa OKR, como é que usa, e todo esse negócio. Se eu revisito os meus métodos de trabalho, sistemicamente eu estou reconfigurando a indução comportamental. Então, essas coisas dos pedaços, né? A ditadura do negócio, a ditadura da tecnologia, ela é muito explicável para quem viveu um lado ou outro da moeda em empresas tradicionais, né? Você entende de imediato. Porque a comunicação não flui, é uma baita guerra de poderes, né? De apontar dedo, quem que não entrega, o que que faltou. E todo o processo de trabalho que impulsiona isso. Você vai lá, especifica os requisitos, X meses antes, insere no sistema, alguém tem que dar uma estimativa da cabeça. Então, de novo, o processo de trabalho, ele potencializa este comportamento de guerrilha entre as partes. Então, o revisitar a estrutura de trabalho sistêmica também induz um novo comportamento sistêmico. Porque se a meta do negócio continuar sendo o dinheiro e nem para a plataforma tecnológica, e a meta da plataforma tecnológica é entregar 3 ou 4 coisas, ou sei lá, aumentar a disponibilidade do sistema e nenhuma correlação com o resultado que o negócio vai trazer, continua ficando difícil equalizar os mundos, né? Então, acho que o maior desafio de qualquer transformação que a gente possa chamar, qualquer uma delas, é colocar as pessoas para remar para o mesmo lado. É isso, que você tem um monte de gente em ambientes complexos agora, remotos e o caramba, mas mesmo quando eram físicos grandes também você não via todas as pessoas ali dentro, que não colocam a sua inteligência, os seus esforços na mesma direção. E ainda gastam boa parte da sua inteligência, tempo e energia em coisas inúteis para a produção de valor. Que a empresa cresce, vai tacando mais processo, tá aí, vamos fazer diferente, manocracia e tal. Então, vai botando processo, vai tomando mais tempo da pessoa para tentar gerir o ambiente e vai ficando mais inútil o dia do ser humano. Maiores detalhes sobre o teatro corporativo envolvido nisso, veja o episódio Castelo de Mentiras, né? Porque é isso, né? Que estávamos juntos, inclusive, nesse episódio. Foi Toledo também. Toledo, eu acho, né? Foi Toledo, acho. Então, pois é isso, né? Porque, É uma bola de neve. É uma bola de neve. Eu tô rindo, mas é de nervoso, porque me recordou de diversos cases que eu já vivi. E pra mim, esse lugar de se perder o motivo pelo qual eu comecei aquilo. Seja lá na camada estratégica de quem pôde tomar essa decisão do porquê que a gente vai fazer, e a gente simplesmente parar de acompanhar os números dos critérios de sucesso que a gente estabeleceu e simplesmente tem que terminar esse projetão aqui. E pra quem tá lá na camada operacional fazendo acontecer, muitas vezes nem chega o motivo pelo qual a gente começou. Só tem que matar esse sistema legado aqui. Não chega a estratégia por trás de que, eu quero exponencializar, eu quero impactar mais clientes, mais pessoas, eu quero fazer mais com menos, possivelmente mantendo a qualidade. Às vezes nem chega. E aí perde-se muito esse lugar da inteligência coletiva, das pessoas que estão ali entregando, entender o porquê, acompanhar os resultados e tentar fazer algo melhor. E aí acho que fica uma empresa que não aprende. Mas até como a empresa nos procura, não me deixa mentir, já diz muito. O fato da BEM ser uma consultoria dita estratégica e tal, isso ajuda bastante, porque geralmente a conversa começa daí. Então, eu sofro de outros problemas, que é nem sempre eu sou ativada onde poderia, porque nem todo mundo vê as oportunidades no mesmo lugar. Mas na narrativa padrão da BEM,
é quase nenhum evento de chegar uma demanda, um pedido desconectado de uma estratégia de negócio, pela natureza de trabalho core da empresa. Porém, às vezes nós somos envolvidos vocês também, em pedidos do mercado, em geral, que vêm descritos como bullets. Eu preciso criar X times assim, Receita. Fazendo tal coisa, com essa governança, com aquilo. E não tem nenhuma explicação assim, tá, mas o que está acontecendo aí? Qual que é o momento de vocês? Quais são os problemas que vocês querem resolver? E será que este pedido realmente é aquela velha fábula de chegar no médico e pedir a receita do remédio X? Puta, será que essa é a melhor solução para o seu problema? Não há uma discussão sobre o problema. E nem o uso da expertise da consultoria para te propor algum caminho de solução. Já vem um pedido estabelecido de alguma receita de sucesso, né? De solução. Aí é mais difícil pra gente, né, CFC? É mais difícil porque a gente fica meio sem alternativas para conseguir fazer uma proposição orientada à resolução dos problemas mais importantes. A gente acaba reagindo a uma demanda pré-definida. Exato. Uma das primeiras coisas, né, a gente falou agora há pouco da visão de negócio, da dimensão de negócio, tá ligado a qual é o cenário que a gente tá, qual é o desafio de negócio, etc, para criar uma narrativa. O que eu, né, aí brisando aqui talvez, ou viajando aqui um pouco, por que boa parte talvez das transformações falhe ou a gente tenha dificuldade quando a gente chega, né, nesse primeiro contato, de até fazer a conexão com qual problema de fato eu quero resolver? Porque a gente vem de uma lógica tarefeira, de uma lógica de que alguém desenhou esse plano, isso foi discutido em alguma reunião, pariu-se um plano de execução de transformação, Total. Tem que cumprir. E aí, assim, o cuidado com a narrativa, que é um comportamento de liderança, a gente, enquanto consultor, a gente tem que se preocupar muito com narrativa, certo? Porque narrativa e change management andam juntinhas. Mas como liderança, a gente vê muito falho a preocupação com narrativa. De criar, de fato, uma narrativa que engaje, que comunique claramente. Gente, é pra cá que a gente tá indo. Mesmo que seja uma notícia triste, certo? Estamos agora aqui nesse cenário de crise, layoffs, etc. Pô, tem notícia triste. Às vezes a transparência é melhor do que, gente, a gente não roda se não tiver clareza. Então, porra, por que não trazer essa narrativa clara para que a gente, de fato, consiga direcionar esforços e tirar as distrações tão naturais de quando você está transformando qualquer coisa, certo? Porque ideias vão vir, mas você precisa blindar. Então, como você vem de uma lógica de que você, cara, entregar é mais importante do que gerar um resultado, vocês já devem ter ouvido essa frase também, antes. Porque, não, se a gente entregar, o resultado vem. Não, mas peraí. E o aprendizado? Você nunca entregou nada na vida que não serviu. Que você aprendeu e teve que realimentar. Não é só entregar, caceta. Tem que entregar, aprender, realimenta. E assim vai. Mas como a pessoa nem está preocupada com narrativa, ela nem tem isso escrito em algum lugar. Ela literalmente está se adaptando. E aí é uma diferença que eu tenho usado recentemente. Reagindo, né? Exato. Fica numa guerra. Ao invés de ser um alinhamento ou realinhamento de narrativa, fica numa guerra de retórica. Para dominar a narrativa de um jeito retórico. E eu fico torcendo a mesma palavra pro lado que eu quero, porque é a realidade de hoje. Para parecer que eu sou, tipo, proativo, estrategista, ou sei lá qual é o termo que eu vou estar usando aqui agora. Mas esse que eu acho que é o grande ponto. Dominar a narrativa pode ser de um jeito consciente, uma intencionalidade consciente aqui de, cara, é pra cá que eu tô indo, é esse problema que eu tô resolvendo, etc. Que seria uma transformação de negócio. Ou do jeito que, infelizmente, eu já esbarrei muito em empresas, que é do jeito retórico. Que é assim, cara, deixa eu pegar o que tá acontecendo agora, tentar torcer os fatos e ir pro lado que eu, tipo... Faz sentido? Sim, total. Essa briga de retórica é muito visível, né? Nas interlocuções, é muito visível. Pra mim é o castelo de mentira desmaterializado, assim, porque na hora que, tipo, cara, enquanto a gente não resolver essa harmonia artificial, a gente não destrava. Mas eu acho que tudo que o mercado vem passando, que tem se traduzido em muitas empresas em layoffs, mas também tivemos recentemente episódios de governança corporativa, né? Tem uma redução muito significativa de investimentos milionários vindo de fora. Então, estamos em outro ciclo do mercado aí. Eu acho que alguns elementos bem enraizados nas estruturas organizacionais estão começando a balançar. Como aconteceu recentemente, aí alguns executivos abrindo mão de uma boa parcela da sua remuneração para gerar algum nível de compatibilidade com a necessidade financeira da empresa e até com as ondas de demissão que estavam acontecendo. É o tipo de coisa que chama atenção, que a gente não vê todo dia no mercado, né? Pessoas de altíssimo patamar falando, não, tira do meu dinheiro, tá tudo bem, eu preciso estar mais coerente como membro da empresa e mais próximo da realidade das pessoas que trabalham aqui. Então, eu acho que alguns princípios que talvez a gente ainda nem os perceba de tanto que eles são embutidos nos modelos que a gente vivencia, eles
já estão começando a chacoalhar. A gente já vê em estruturas, por exemplo, matriciais e vivendo os dilemas de gestão e de priorização já há bastante tempo no mercado, né? Tem várias organizações que botaram no seu organograma temas mais cross, umas tentam criar BUs mais isoladas, outras criam lá CPO com CTO, se qualquer coisa, que põe, tá tudo aqui comigo. Então, os desenhos, eles vêm sendo modificados em estruturas, desafios mais variados, fazendo opções mais variadas. O que eu quero ganhar? Qual é o preço que eu pago dessas estruturas? E a gente vê um portfólio mais diverso dessas organizações. Não é mais tudo igualzinho. Ainda tem uma predominância muito visível das estruturas, né? RH, TI, DHD. Mas quando a gente olha lá o funcionograma, ou às vezes até o organograma, a gente vê outras estruturas de trabalho. No PAG, na minha época lá de até 2019, a nossa estrutura de trabalho estava descrita no Miro. Depois até virou um sisteminha. Mas se alguém entrasse lá e falasse, tá, mas que time que faz o quê? Quem que tem que papel? E como é que essas áreas se convertem? A gente abriu um Miro, era um mapão, o famoso mapão, carinhosamente chamado de mapão, que era a melhor explicação, aí, Murata não deixa mentir, como é que a gente se achava naquele ambiente, porque o organograma não dizia nada do funcionograma daquelas estruturas. Nada. E tá tudo bem. É um desafio de dar visibilidade a esse funcionograma, de explicar o que são essas estruturas. Lá tinha os nomes dos times, nome de cidade, que não era autoexplicável. Então, para ter mais engajamento, para ter mais autonomia, você paga um preço de comunicação e paga um preço de gestão. E tá tudo bem. Então, eu acho que a gente vem caminhando com mais criatividade nesses exercícios. O que me parece que vem bons frutos ali na frente, porque aos pouquinhos a gente vai derrubando antigas premissas muito sólidas das estruturas de trabalho. E mostrando que não precisa ser exatamente assim. Eu posso ter produto com design, com não sei o quê. Esse dia eu estava fazendo uma conversa com uma pessoa executiva que era CFO e CHRO. Era a pessoa líder de RH e de finanças. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa, de falar, que curioso. É a pessoa que lidera finanças e RH. A mesma pessoa? A mesma pessoa, o mesmo executivo. E aí, alguém me falou, putz, mas por quê? Porque as pessoas são vistas como recursos, né? Curso. Não era o discurso dele, não. Não era o discurso dele, não. Ele estava com uma cabeça muito boa nas discussões que ele estava propondo ali para a organização. Então, é um outro desenho. Aí, por alguma razão, juntaram dois temas que geralmente a gente vê tão distantes, com lideranças com perfis tão variadas, numa mesma cadeira. E tá tudo bem. Outro exemplo muito legal, por acaso foi um cliente nosso, mas eu não vou... É uma indústria que, por exemplo, RH e TI estão juntas. É um outro exemplo que eu acho muito legal. Tipo, até bem pouco tempo atrás, impossível. É porque, né, o RH quer controlar mais a TI, também muito pelo contrário. É porque tudo, eles já entenderam que tudo vai passar por tecnologia, eles são uma indústria. Tudo vai passar por mais uso de dados, por mais uso de tecnologia para exponencializar a tal eficiência operacional que toda indústria sempre busca. Pô, maravilhoso. Os caras estão fazendo um trabalho fantástico ali. Aí, ó. Todos os desafios e tudo mais, mas assim, era um cenário impensável até bem pouco tempo atrás você juntar RH com TI. Ou juntar, né, financeiro com RH e assim vai. Pois é. Isso é legal, porque a gente está olhando mais para problemas do que para, de fato, simplesmente os playbooks tradicionais, né? De como desenha aqui sua empresa, pega aqui no cardápio e replique. Talvez até mais nas pessoas, né? Talvez até mais das pessoas mesmo. O que essa pessoa pode liderar bem? Da experiência dela, da formação, sei lá do quê. E talvez sejam temas que aparentemente não parecem ser muito compatíveis. E, de novo, pode funcionar. Ah, mas e se a pessoa foi embora? Você revisita. Não vai ficar travado ou travada numa estrutura, a não ser que você tenha um problema seríssimo de processos internos que te inviabilize uma mudança, porque trocou uma pessoa líder ali. Uai, trocou para as pessoas que temos aqui ou que a gente quer trazer, não parece ter o mesmo tipo de perfil para liderar esses temas. Separa esses temas, movimenta os temas. E caramba, dinamismo. Exato. O que você me traz, exatamente assim, não é que você vai ter que combater todas as ditaduras ou etc. Pensando ali em multidimensões, né, que você vai analisar, de novo, pode ser as 4 domínios da K21, a BEM tem outras 4 dimensões que usa, não importa. Mas assim, olhar essa coisa mais multidimensional e saber que, pô, às vezes a cultura tá super bem desenvolvida, é um lugar muito legal de trabalhar, mas que você tem um outro problema ali, seja em tecnologia ou em processos. E aí como é que você compõe para resolver melhor? Uma perna sempre vai ser mais desenvolvida do que a outra, certo? Sempre vai ter uma dimensão melhor ou outra pior do que... Como é que você equilibra para evitar o aparecimento de uma ditadura? E como você compõe com as pessoas que estão ali, muitas vezes, no seu melhor. Tipo, right people in the right spots, né? Tipo, e não como antes, agora que eu já tenho essa pessoa, deixa eu tentar, reinventar ela. Não, usa o que é bom delas, no caso aqui. E é isso, talvez seja um dos principais erros que a gente vê. Eu lembro lá no PAG, quando a gente começou com a governança,
Eu, por muito tempo, estive ali na estrutura do Sandro, que era o diretor, que tinha também times e frentes de trabalho governados por essa governança. E aí, só que desde o início da construção, o papo foi tão aberto com as lideranças da época, com o CEO da época, com os diretores, que entre aquela mesa executiva, pelo menos nunca me explicitaram ou trouxeram como problema esse fato de achar que não, porque a Mari responde para, então essa governança estará enviesada para os interesses desta área, deste líder. Isso nunca foi um ponto e a gente nunca operou dessa forma, porque era uma governança completamente cross e eu estava na estrutura dele porque ele era a pessoa que melhor me ajudava a construir aquilo, que tinha mais experiência, que tinha mais contrapontos e a gente juntos conseguimos caminhar ali, junto com os demais. Aí chegou uma liderança vindo do mercado uma vez, uma pessoa bem tradicional, que aliás não ficou muito tempo, deu ruim logo no mês seguinte, não encaixou na cultura da época da nossa empresa. E aí essa pessoa falou assim pra mim, que absurdo, você é a líder ali da gestão de portfólio, discute priorização, opina, que eu não decidia, mas opinava nas realocações de pessoas, missões, e dava meu ponto de vista nas discussões de repriorização. Você responde pra área do fulano e... Ah, tá, né? Então, é óbvio que essa discussão, ela não vai ser neutra. E aí eu respondi pra essa pessoa, falei, é óbvio sobre o seu olhar, né? Veja bem, sobre o seu entendimento de ambiente, de olhar de como as coisas funcionam, você está concluindo que é óbvio que eu opere enviesada na minha função. Enquanto eu te digo com total tranquilidade que eu não opero enviesada na minha função. Não tenho que eu estou sendo perfeita, tem um monte de defeito no que a gente está propondo aqui. Mas viés sobre puxar a sardinha para um lado ou para o outro, com total tranquilidade de que isso não é uma questão aqui. Nem comigo e nem com as lideranças que estão aqui ao redor. Ou seja, a gente parte de olhares e premissas do jeito de operar e a gente vai replicando esses olhares por onde a gente passa. Então, os nossos estranhamentos nem sempre deveriam representar coisas ruins. Às vezes o estranhamento deve te representar uma coisa boa, nova. Afinal, estamos falando de transformação. Você transformar o que você vai ter amanhã é diferente do que você tem hoje. Se você olhar coisa diferente e achar que é ruim, não entendi. Você quer transformar o quê? Se você quer continuar andando no conhecido, nas mesmas premissas, nos mesmos formatos, nas mesmas estruturas de trabalho, então não tem nada de novo. E eu só parei de responder pro Sandro quando outras movimentações aconteceram. E aí, por alguma razão, eu fiquei plugado. Uns bons anos, né? Não, no último ano e meio. Aliás, na minha reta final, quando eu decidi sair. Então, veja bem, meus melhores anos foram com ele. Os anos mais difíceis foram sem ele. Então, se transformar, precisa buscar muito isso. A abertura é diferente. A abertura a quebrar paradigmas e premissas e bases, alicerces do que a gente conhece como... Falando aqui de organizações, modelos de gestão, estruturas organizacionais, responsabilidades. A abrir mão de velhas máximas do tipo, eu sou o CEO, eu vou ganhar 65 mil vezes mais do que o meu analista júnior, porque eu represento essa empresa. Sei, a empresa é isso, tá bem, não tá bem, faz sentido? Faz sentido ter este patamar de remuneração enquanto você tá mandando 2 mil pessoas pra rua? Então, a gente precisa reconstruir esses ambientes. E a gente vai fazer isso olhando sempre o contexto e testando e consolidando aprendizado. Você já falou aqui de aprendizado. Tem uma coisa que... Agora há pouco você falou sobre métodos, sobre processos. A nossa educação toda, o nosso contexto educacional todo é sobre seguir um método, certo? É o método educacional que a escola aplica e assim vai. É quase que uma educação tarefeira. Uma coisa que você falando agora me bateu. Tem uma palestra de muitos anos atrás, ela vinha num contexto de TI, que era Abstraction Distraction. A gente vive sobre camadas de abstração, certo? Ela é uma palestra de TI, porque, cara, em TI tudo seria 1 ou 0, né? É tudo lá no binário, ligando ou desligando algum tipo de coisa. Então, cara, que bom que tem camada de abstração para tornar a nossa vida mais fácil. Qual o grande lance? A gente é educado através de processos e receitas de bolo. E aí vem a desgraça, porque boa parte de nós, a gente não dá o segundo passo, que eu aprendo via receita de bolo. Mas o que eu devia fazer? Tá, mas por que essa receita de bolo foi escrita desse jeito? Qual é o processo que faz com que... Vou dar um exemplo bem idiota aqui. Por que a planning é sobre limitar o IP? Muita gente nunca fez essa pergunta de uma sprint planning do Scrum. Ela é sobre limitar o IP. Mas como ninguém nunca aprendeu essa parte, certo? Quando aprendeu o Scrum, muitas vezes, nem se pergunta sobre essa, né? A sprint planning foi uma camada de abstração que foi colocada ali. E você fica confortável no quentinho, vale aqui também para transformações como um todo. Cara, o objetivo é entregar a troca
do monolito ali, né? Tirar do monolito, bora, vamos fazer aqui essa tirada daqui e vamos. Como se isso fosse uma tarefa, é tratado como um projeto, de fato. Porque projeto é uma camada de abstração que a gente foi educado por. Se eu consigo monitorar bem, consigo saber se está com sucesso ou não. Por que eu quero trocar o monolito? Essa é a camada abaixo que muitas vezes a gente não toca dentro do dia a dia. E aí, conflitar sobre isso, você acabou de trazer aqui, Mari, que pra mim foi o que me despertou isso. As pessoas não estão acostumadas a conflito saudável. As pessoas acham que tem um conflito e você virar pra pessoa, né, que falou que, você é biased aí, você é tendenciosa pra área do Sandro. Fala, não, cara, desculpa, eu tenho N fatos que mostram que eu não sou. Não, e pra você provavelmente saiu dessa conversa de boa. Você foi dormir tranquilo. E a pessoa, talvez, meu Deus, tomei um choque da Mari. Porque as pessoas não estão acostumadas a ter esse tipo de conversa sobre suas dores, porquês, esse abaixo da camada de abstração, essas coisas que estão meio veladas, não vem muitas vezes. Isso, pra mim, é um dos pontos chaves pra gente conseguir, de fato, virar o cabo da boa esperança aí, né? E queria fazer esse chamariz pelo olhar, sabe? Assim, acho que tem um outro caso que aconteceu no PAG também, de um líder também que chegou e no onboarding a gente fazia o assessment, lembra, Murata? Você também chegou. A gente convidava as pessoas de alguns papéis ali, como os Agile Masters, o PO, uma dinâmica que o time tinha construído lá, o Zé Cipriano, o pessoal, eles construíram com cartinhas como uma facilitação para a pessoa fazer um catálogo de melhoria. Então, era uma conversa daquele indivíduo, daquela pessoa indivíduo, sobre o que ela acha que ela está fazendo bem na chegada dela. A gente fazia isso depois com alguma frequência que tinha mais interesse. E o que ela ia ajudar ela a escolher uma coisa para melhorar nesse novo ciclo de trabalho. Então, era um suporte através de uma instrumentação que a gente tinha, um acolhimento daquela pessoa que estava chegando ali. E isso fazia parte do processo de onboarding. E aí chegou o PO da área dessa liderança nova, a gente fez o mesmo, né? A gente identificou a pessoa, chamou para o one-on-one, fez o assessment e tal. E essa liderança me parou no corredor lá e falou assim, você é a Mariana, né? Sou. Falei, sou. Que carinhosamente chamava de Maricanvas na época, né? Falou, alguém da sua equipe chamou fulano da minha equipe pra falar. Falei, porque chegou o PO, tal, não sei o que, sim, a gente faz um onboarding. Mas quem que autorizou? Eu fiz, oi? E ele tava em pé no corredor. Eu fiz, oi? Toma ali uma carteirada. Falei, mas como é que você chama alguém do meu time para fazer algum tipo de assessment, não me comunica, não pede minha autorização e até agora eu não recebi esse tal de assessment que vocês fizeram do meu profissional? Aí eu olhei pra pessoa e falei, você não recebeu porque você não vai receber mesmo, né, gente? Não é sobre você, é sobre o profissional. E outra, se você tiver uma boa relação com o seu profissional, essa pessoa deveria trazer o assessment para discutir contigo. E não a gente te manda. Não é sobre você, é sobre o PO. E eu falei pra essa pessoa assim, não é um artefato de controle de PDI, né? Mas você olha a cabeça, mas assim, aquela pessoa chegou me parando no corredor com um olhar de um modelo de trabalho e de gestão que era muito dissonante daquele ambiente. E olha como a gente toma sempre o nosso modelo como o certo, né? Então, ele achou errado a gente abordar uma pessoa da área dele sem pedir e fazer algum tipo de assessment sem envolvê-lo. Ele achou aquilo errado. Ele achou uma disfunção do modelo de gestão. E aí eu olhei pra ele e falei assim, só pra entender, você chegou faz X tempo, com quantas pessoas você já conversou aqui do ambiente? Pra saber como é que a gente funciona, como é que são as estruturas, como é que a gente opera. Ele, não, tô montando uma equipe. Eu falei, então fica a sugestão. Antes de você aplicar o seu olhar do certo ou errado aqui, entenda onde você veio trabalhar, porque não é esse ambiente. E aí eu encerrei delicadamente, só que não falando. E aqui, qualquer pessoa da minha equipe, ou qualquer pessoa que está sentada que você está vendo aqui, fala com quem quiser, a hora que quiser, sem ter que pedir autorização de ninguém. Então, se você tem essa expectativa, você está no lugar errado. Aí fica um climão assim no corredor. E ele saiu. Que são os melhores. Bom, mas você entende que é o aplicar do olhar, e isso a gente faz com muita frequência. Então a gente fala que quer transformar organizações, quer transformar as coisas, mas a gente pega o nosso mesmo olhar de sempre e aplica nos contextos e nos ambientes, e tudo que é fora daquilo, geralmente a gente classifica como errado. Tá errado. Tudo que é diferente gera estranheza, né? Mas o quanto a gente tá aberto pra esse lugar de curiosidade que você trouxe. Aí não dá, né? E baixa a guarda, né? Um pouquinho de humildade sempre é bom na vida. Ambientação é sempre bom na vida. Contexto é sempre bom na vida. Vale também, né? Todo mundo vai errar nesse processo. Todo mundo erra, né? Qualquer profissional erra na vida. Mesmo o time de transformação que está provocando já está há um tempo. Por que a Mari não poderia ter errado? Poderia. O CFC poderia ter errado? Poderia. Mas vamos fazer a conversa na premissa de que está todo mundo, por exemplo... Premissa de boas intenções, certo?
E aí, a partir da premissa de boas intenções, a gente vai junto. Só que, de novo, volta a cultura instalada do castelo de mentiras ali que a gente brincou mais cedo. E aí, assim, cara, energia gasta nesse teatro de castelo de mentiras é energia desperdiçada, certo? É atrito puro. Esse é um tipo de discussão de cultura, no final do dia, que a gente está discutindo sobre cultura. E o que a organização tolera ou não tolera. Mas tem vezes que essa briga, e eu vou falar por mim só aqui, tem vezes que essa briga não é a briga que eu quero ou devo brigar na partida. Porque a organização nem tá nesse estado de consciência ainda de que, cara, a gente precisa quebrar a harmonia artificial. Não, tem outra coisa que tem que vir antes pra, desenhar o futuro, começar a rodar alguma coisa diferente, até que a gente consiga chegar nesse tipo de discussão. Eu acho muito legal esse teu exemplo, Mari, porque você já tinha uma cultura um pouco mais consolidada de, cara, a gente não quer trabalhar cover my ass. A gente não quer ficar nesse jeito. Isso já estava meio consolidado lá no PAG. Então, que bom, porque você conseguia fazer esse tipo de fala. E realmente aquele era o elemento estranho nesse processo. Pois é. Mas em vários lugares que a gente chega, até chegar nesse ponto, é legal trazer isso também, né? Porque para chegar no ponto de poder falar do jeito que você falou, você já tinha uma estrada em que estava muito bem consolidado e alinhado isso como um valor desejado da empresa. E nos lugares que a gente chega que isso não tá também. Então, esse é um desafiozinho bacaninha também, né? Porque a mesma Mari, o mesmo CFC que falariam isso num contexto, a gente não vai falar em outro completamente diferente, porque não se deixou claro, por exemplo, que é assim que você quer jogar. E a gente já trabalhou, eu sei que Mari também, Ideia também, em lugar bem tóxico, bem esquisito, bem do tipo me tratarem como recurso, né? Então, é isso, faz parte do jogo. E também de saber o cenário onde você tá pisando ali, o terreno onde você tá pisando. Gente, muito bom papo. Escutei muito. Vocês abordaram todas as perguntas que eu tinha. No final não consegui fazer muitas, mas no fim foram todas atendidas. Eu acho que foi um episódio muito bom. Ainda assim, acho que durante o episódio a gente foi jogando várias boas práticas e várias dicas boas, assim, de forma um pouco espalhada. E eu não sei se vocês conseguem, de alguma forma, dar as suas dicas finais de caminhos de sucesso que vocês têm visto, ou boas práticas que vocês têm visto para fazer uma boa transformação. Dicas práticas. Primeiro, eu sei que pode parecer doído falar assim, a transformação não é algo que você define exatamente quando ela acaba, mas por conceito, na minha opinião, é. Então, ao invés de morrer a angústia de que eu não sei dizer quando acaba a transformação ou qualquer mudança que eu queira gerar, usando a transformação como uma palavra pura, tá? De transição de estado. Defina qual é esse estado que você quer chegar. O que a gente precisa habilitar, desenvolver, melhorar, remover? O que é que eu preciso movimentar neste ambiente coletivo? E eu, de novo, não eu, né? Mas o que precisa ser movimentado nesse ambiente coletivo para a organização que a gente precisa ter amanhã? Dada a minha estratégia de negócio, dada os desafios do mercado, dado o perfil dos profissionais, dada a digitalização, dada a volatilidade, tudo isso junto. O que é que tem que estar florescendo, latente ou consolidado amanhã? E chama isso de transformação ali. Tá tudo bem. Então, para até o final do ano, ou até o ano que vem, eu gostaria de estar neste estado futuro. Isso quer dizer que acabou o meu movimento de melhoria e mudança? Não acabou. Mas tá tudo bem. Se você quiser chamar isso de transformação, só não trate como um programa a ser entregue na sua meta, na data tal. Porque quando a gente movimenta estruturas coletivas, aparece uma série de fatores relacionais, comportamentais, que precisam ser endereçados e que não necessariamente a gente vai conseguir movimentá-los no tempo que a gente espera. E como qualquer dinâmica que tem adaptabilidade como essência, você vai precisar replanejar e repriorizar os seus esforços. Então faz parte. Ou seja, evoluir é bom? Não, a evolução não deveria acabar, mas deveríamos ter clareza de quais problemas eu preciso resolver ou oportunidades endereçar no intervalo de tempo para a gente ser efetivo nesse movimento. E o último sugestão, recadinho, dica sejamos abertos, porque não tem como viver algo para frente e diferente do que eu tenho hoje se eu não estiver disposto ou disposta a viver algo diferente do que eu conheço. E aí não dá para pegar o meu olhar de certo, errado, a minha caixa de resoluções de problemas e querer aplicar em alguma coisa que eu tô querendo fazer de diferente. É preciso abrir um pouco os horizontes e testar coisas novas. Vou começar dizendo que eu assino embaixo de tudo que o Mari falou, só para não, tentar construir em cima aqui. Qualquer evolução, transformação requer coragem. Acho que esse é um alerta / dica que eu posso dar. E aí que já tem um primeiro alerta. Quem está ajudando a desenhar esses porquês de transformação tem coragem de mudar o status quo? Ou é só um representante e um anticorpo? Essa é a primeira coisa.
E é um fenômeno bem comum, porque dependendo de quem está provocando esses porquês transformacionais, a gente vai só fazer mais do mesmo com talvez uma leve embalagenzinha diferente. Porque é sobre manutenção de status quo. Então a primeira coisa aqui é quem está provocando, tocando essa transformação, sendo o agente ali de transformação interna. Se vai ser um consultor interno ou externo, se vai ser... Aliás, por favor, não use só consultor externo, certo? Porque se você quer transformar, cara, tem que ter inteligência de negócio interna, né? Dentro de casa. Pelo amor de Deus. Isso é um erro bem comum, by the way. E quem tem coragem internamente para transformar? Ter coragem para transformar significa não ter medo de ser demitido. Mari é uma pessoa que nunca teve medo de ser demitida e trabalhou comigo, por exemplo. Mas eu era o externo, certo? Mari era interno quando me contratou. Então, sempre foi uma pessoa de coragem. Acabou de dar um exemplo aqui, no áudio. Há minutos atrás, que foi a forma como ela falou com outro líder que chegou para ela. Então, pessoas sem coragem não transformam. Quem está liderando a transformação da tua empresa tem coragem para falar o que precisa ser dito? Se não, é o primeiro erro. Depois, na linha de ser multidimensional, cara, a transformação é um backlog, certo? Mari falou aqui. Você tem um alvo que você está querendo ali alcançar, mas não é um backlog de tarefas, é um backlog de problemas que você quer resolver. E precisa ser priorizado, precisa ser fatiado. Então, pelo amor de Deus, se o backlog da tua transformação é um backlog de um monte de tarefa, para. Possivelmente, inclusive, uma coisa está ligada à outra, certo? Porque deve ter alguém mantenedor de status quo que gera um puta listão de coisas para evoluir e vai trabalhar para entregar essas coisas. E não para resolver determinados problemas. O problema precisa ser mensurável, certo? Tem que ter alguma coisa quântica que mostre aquele problema. De fato, eu consigo evoluir. Então, acho que essas são as minhas 2 dicas, assim, né? Coragem. E quem está liderando tem que ter coragem, tem que estar falando as coisas. Vez por outra, a gente usa a analogia da Band-Aid, certo? Se como um agente de transformação, você arrancou uma Band-Aid e você não vai arrancar mais nenhuma, porque as pessoas ainda nem curaram a outra, cara, tem alguma coisa errada, certo? É da natureza de um agente de transformação ser um agente de melhoria contínua. Do outro lado, precisa escolher as brigas para brigar. Então, aquele backlog de problemas, ele tem que ter um limite de whip, ele não dá para tocar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente também cria um caos. É isso. Essas são as minhas dicas. Amei. Talvez se fosse adicionar um lugar de intencionalidade e cuidado com as pessoas. Muito no lugar do ser muito intencional na maneira como me comunico e dar muita clareza para as pessoas por que a gente começou tudo isso e quais são esses problemas que a gente quer resolver e qual é o tipo de postura que a gente espera. Porque se eu tenho um líder que ficou para trás, que não tá bem alinhado, pode ter certeza que toda a galera que tá debaixo dele também não vai entender. Então, assim, tentar não deixar ninguém para trás. É difícil. Pra caralho, né? E quais mecanismos a gente vai usar pra tentar ajudar a gente a caminhar pro mesmo lugar. Só complementando a sua fala, e acho que também as pessoas que estão em ambientes em transição mais intensas, né? Então, estão se chamando de transformação ou percebem alguma movimentação mais notável, que não é evolução um pouco mais orgânica da coisa, também precisam perceber que a empresa muda mesmo. Se a empresa cresce, é uma empresa de 10 pessoas, agora ela tem 1.000, ela não é mais essencialmente a mesma empresa. Não é. Ela pode ter alguns princípios base, ela pode ter a sua proposta de valor sólida, mas ela não é a mesma empresa. A cultura não é a mesma, porque a cultura é formada pelas pessoas que estão ali, não são mais 10, são 1.000, 10.000, e a maneira dessa empresa operar não vai mais ser a mesma. Não vai. E as pessoas sofrem violentamente com isso. Isso é o que é. Ambientes crescem, mudam e não é mais aquele lugar. Então tenhamos a paz de espírito de reconhecer que não, mas eu tô aqui desde o dia 2 e sempre foi assim, sim, mas quando você estava aqui no dia 2 era 10, agora é 5.000. Somos 5.000. Não há como operar do mesmo jeito em várias dimensões. Comunicação, processo, expectativa de carreira, modelo de avaliação vai mudar e vai fazer parte. Então, eu também queria ecoar isso nas pessoas de que, não se apeguem ao... mas é aqui. Sejam as pessoas que ajudam a evoluir pro lado bom. Porque no processo evolutivo, decisões boas podem ser tomadas, decisões ruins podem ser tomadas. Então, tragam o olhar de vocês para que as coisas sejam bem feitas. Mas não fica nessa ilusão de que, mas aqui sempre foi assim. Porque a gente fala geralmente isso do lado ruim, né? É ruim, sempre foi ruim. Mas também tem o sempre foi assim do lado bom, que eu amava como era assim. Mas não é mais. Não é mais. E precisa caminhar. Precisa fazer diferente. Então acho que tem as lideranças, mas tem a gente, tem a galera também. Que às vezes deixa a desejar durante esses processos de modificação. Aceitar, né? Parar de negar. Gente, a gente podia até abrir esse tópico aqui, mas não, esse episódio já tá longo. A gente vai encerrando por aqui. Primeiro, gratidão
Ó, isso aqui são mini corações, eu sei que vocês não estão enxergando, mas pra quem tá enxergando, são mini corações. Obrigada mesmo, de coração, por vocês terem participado, terem topado. Um beijo pra vocês. Eu agradeço. Beijo, CFC. Beijo, Mari. Prazerzaço estar contigo. Obrigado, Ideia. Obrigada, Morata. Tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.